Olá pessoal, tudo bem? Vamos então fazer essa pintura. Nós fizemos o risco, não foi? No vídeo passado. Hoje a gente vai iniciar a nossa pintura. Eu vou começar por esse fundo, essa parte atrás dos nossos objetos aí desenhados, ou elementos desenhados. Vou iniciar passando aí aquamarina. Vou espalhar uma boa parte de água marina, vou começar com esse tonzinho que é mais escuro, porque ele é bem transparente. Se a gente colocar outro tom antes, vai apagar muito a tonalidade do aqua e a gente não vai conseguir ver, assim, enxergar ele na sua tonalidade total. Vou colocando ele para essa região mais profunda. Aí eu já tô passando o verde glacial. Olha só, a parte mais profunda eu coloquei água, aí eu coloquei verde glacial, mas eu vou trazer também um pouquinho do aquamarina aí pra cima, tá certo? Essa parte aí de dentro eu vou escurecer um pouquinho ela com esse tom. Veja quanto ele já fica mais suave se a gente levar ele em cima de outra tonalidade. Ele deixa aparecer muito o tom que está por trás. Vou escurecendo sempre um pouquinho mais. Eu tô fazendo uso aí do pincel número 18. Vou trazendo sempre um pouquinho pra gente ir esfumaçando para essa parte de fora, fazendo pequenas correções. Onde eu ver que tá um pouquinho manchado, eu levo um pouco mais do água ou do verde glacial. Você pode estar substituindo esses tons por qualquer tom que você goste, tá certo? Você pega aí um tom mais escuro, você pega um tom mais clarinho e vai fazendo essa substituição. Observe que, entre aspas, essas cores se combinam, né? Então, você pode pegar dois tons que se combinem, um mais escuro e um mais clarinho, e ir fazendo esse fundo para o seu desenho. Inicialmente, eu vou fazer todo esse fundo dessa forma, assim, bem emendadas as tonalidades. Veja que eu estou esfumaçando bem os tons em cima do meu tecido. Depois, eu vou manchar um pouco isso aí. Mas, para já, eu vou logo fazer esse fundo bem emendado. Logo, se você tiver fazendo a parte de fundo do desenho, tiver ficando um pouquinho manchado, não tiver ficando tão lisinha, a pintura assim tão lisinha, você não se preocupa, porque você já sabe que vai vir manchinhas aí em cima, caso você queira fazer dessa forma. Hoje eu vou fazer uma pintura assim bem colorida, trazer bastante tons para nossa pintura. Vamos fazer um guia de cores mais alegres mesmo. Vou dar a volta inteira, gente, dessa forma. Os pontos que eu quero maior profundidade, eu coloco primeiro a aquamarina e coloco ele puro, sem mistura desse verde glacial. Os lugares que eu quero mais suavidade, eu já coloco, olha. Aí eu vou colocando o verde glacial, vou deixar ele mais clarinho, mesmo assim eu vou colocar ainda bastante aquamarina aí em cima, tá certo? Mas eu já vou fazendo essa base com verde. E depois a gente traz a sombra, um pouco de sombra para essa região aí dentro, porque de fato é necessária, tá muito adentro. Embora a borboletinha esteja por cima de tudo isso, ela está afastada, né? Temos a ideia de que ela está um tanto afastada dessa flor e dessas folhas. Aí em cima ficou um pouco assim escuro, mas é por conta do grafite. Quando a gente vai passando o pincel, ele acaba soltando um pouquinho o grafite e fica um toque cinza. Mas eu passei ali em cima só o verde glacial e então o que tinha de sujeirinha no pincel do aquamarina. Olha o que eu vou colocando aí, uma boa porção de água. Se no final você não gostar, achou que não ficou profundo bastante, você pode reforçar, depois que secar um pouco, você reforça os cantinhos com aquamarina. O meu eu vou deixar dessa forma mesmo, tá certo? Vou passar mais um pouquinho para essa região aí das folhas, essa parte aí de fora. E nesse primeiro momento, vai estar pronto, né?
essa região aí de esfumaçado desses tons. Aí eu vou vir manchando um pouco. Se você vai fazer sua pintura inteira agora, você achar que vai manchar um pouquinho isso aí, ficar um excessinho de tinta, você pode borrar, você deixa para manchar lá no final. O meu eu já vou colocar. Olha só. Aí eu ainda tô aprofundando um pouquinho mais, escurecendo um pouquinho mais. Eu vou fazer umas batidinhas aí em cima, e essas batidinhas, olha, eu vou fazer com esse pincel mesmo. Ele é um pincel grande, não é? Mas tudo bem, ele tá bem cortado, lixado, tanto dá para eu fazer o fundo quanto essas batidinhas que eu quero assim mais manchadas mesmo, com ele. No entanto, se você quiser fazer menores essas batidinhas, é só você pegar a tinta só na quina do pincel e ir distribuindo aí em cima, porque aí você não leva tinta de um lado a outro, não fica muito enlarguecida essas batidinhas, tá certo? Eu vou fazer esse fundo com elas, depois eu vou pintar, só depois de seco, eu vou pintar esses detalhes aí em cima e volto colocando um pouco mais de batidinhas, até porque essas que estou colocando agora, elas vão apagar um pouco depois que secar. Vou colocando, principalmente para essas regiões assim mais escuras, aí eu vou distribuindo um pouquinho delas. Veja que fica bem discreto, eu tô colocando com aquamarina, ela é uma tinta um tanto transparente, mais suave. Colocando um pouquinho do verde glacial também, mas bem pouquinho, não quero deixar muita luminosidade aí em cima não. Eu quero deixar esse fundo mais apagadinho, uma vez que eu vou colocar muitas cores para essa borboleta, flor, folhas, enfim. Deixando aí, né, parando agora aí com o fundo, eu vou começar a pintura das folhas. Para as folhas, eu vou distribuindo logo uma porção de vermelho. Esse é o vermelho tomate que eu tô usando, vermelho mais escurinho mesmo, viu? Pode usar o vermelho que você tiver na sua casa. O vermelho vivo, fogo, tomate, escarlate, o que tiver, tá? Vou dar continuidade com o verde glacial, emendando aí esses dois tons. Vamos puxando essa tinta, vamos crescer bem o verde glacial. O vermelho eu vou deixar ele mais para a pontinha, mas eu quero deixar que ele apareça a sua tonalidade, pelo menos no pedacinho apareça mesmo o tom vermelho. Olha o quanto aí eu vou crescendo, né? Esse verde glacial pode terminar toda a folha. Vou reforçar o vermelho, que eu quero que ele apareça direitinho. Vamos emendar bem essas tonalidades. Como o verde glacial ele é bem suave, ele não leva, né, o vermelho para um tom marrom, porque geralmente os verdes, quando a gente passa com o vermelho, deixa um tom mais marrom. Preenchendo essa folhinha, quando eu terminar de preencher tudo isso, então a gente vai começar a colocar a sombra. Essa parte do vermelho, ela não é sombra, ela faz parte da base mesmo da nossa folhinha, tá certo? Agora sim, com o verde oliva, eu vou colocando uma tonalidade mais verde para nossa folha, trazendo um toque mais esverdeado e também passando ele, aproveitando para passar ele na região que eu quero um pouco mais de sombra, embora essa seja a pintura de uma folha bem fantasia. Vou misturando bem esses tons e vou fazer um acabamento para isso aí, umas nervuras bem soltas, bem diferentes, como tá o risquinho aí em cima da folha, com o verde pântano. Vou ainda aprofundar um pouquinho mais essa região com o pântano mesmo, para levar essa folhinha ainda mais para trás dessas outras, né? A gente ganhar mais profundidade. E daí eu vou vir com os contorninhos de nervuras. Esses contorninhos, tanto faz colocar só nas nervuras, como acrescentar alguns contornos para a folha em si, no em volta dela. Eu vou deixar essa assim. Olha só, é só uns risquinhos aí em cima de nossa folhinha. Não tem uma preocupação de umas nervuras muito certinhas não, tá certo?
Agora eu vou pintar essa outra, tanto faz pintar essa que tá embaixo quanto essa que tá aí. Se você tiver um pouquinho de dificuldade, pinte primeiro a que tá embaixo, tá? Você tá iniciando, então eu sugiro que pinte logo a de baixo, depois venha pra essa aí. Essa eu já comecei com o verde oliva e com o verde glacial, ou seja, você não precisa colocar todos os tons para todas. Eu não costumo fazer minha pintura dessa forma, né? Levando todos os tons em cima das minhas folhinhas. Uma eu faço como um guia de cores, onde eu vou usar realmente todos os tons, e as outras vão derivando daqueles tons do meu guia de cores, da minha primeira folhinha pintada. Essa daí eu vou deixar ela um pouquinho mais escura, embora ela esteja por cima. Vou usar bastante verde oliva para ela e então o verde glacial. Mas também, claro, eu vou usar o verde pântano. Em resumo, as nossas folhas serão pintadas com o verde pântano, verde oliva, verde glacial e o vermelho tomate. No caso, eu estou usando o vermelho tomate, você usa aquele que você tiver em sua casa. Vou melhorar um pouco esse contorno com o verde glacial, arrumar um pouquinho isso aí. Depois, você pode vir fazendo algumas correções, principalmente depois de pronto, quando a gente olha o todo. Se você achar que precisa contornar as folhinhas com o verde pântano, pode contornar. Eu vou colocar uns contornos em algumas, não em todas. Tô colocando aí um pouco do verde pântano para aprofundar mais e fazer aquelas nervurinhas, aqueles risquinhos em cima da minha folhinha, aqueles riscos soltos. Você pode deixá-los assim mais grosseiros ou pode apagar um pouquinho eles. Eu vou deixar assim mesmo. Essa outra folha eu já vou começando com o vermelho. Eu vou levar uma porção maior de vermelho para essa. O que faltou em uma eu vou colocar na outra. Olha só o quanto eu estou pintando aí com esse vermelho. Não se preocupe. Mesmo que você estivesse pintando a sua folha inteira de vermelho, nós temos folhas muito bonitas, pintadas ou realmente na natureza em tom vermelho. Vou continuar a pintura com o verde glacial. Vou emendar bem esses dois tons. Observe que a pintura dessas folhas não é assim difícil. Mas, no entanto, nós temos essa mistura de tons. É um bom treino para quem está iniciando. A gente treinar mistura de alguns tons diferentes e distantes até em um pequeno espaço. Porque o vermelho, ele é uma cor bem distante desse verde glacial e esse verde glacial é um tom bem distante dos demais verdes que usamos. Aí o verde oliva, olha, quando a gente pinta esse vermelho, no caso dessa folha, esse vermelho e esse verde glacial, essa emenda, ela é mais difícil do que esse verde oliva que está sendo colocado aí em cima, porque a gente já tem agora uma base úmida. Esse verde oliva, ele se espalha, ele se emenda melhor, bem mais facilidade. O verde pântano também se emenda com mais facilidade, olha só. Eu tô colocando aí o verde pântano para aprofundar tudo isso. Vamos misturando bem essas tintas. Eu não quero minha pintura assim manchada, manchinhas. Não é o caso de uma folha aquarelada, né? Que cabe umas manchinhas e cabe muito bem. Vou colocar esses contornos também, essas nervuras. E vamos ver, então, a pintura da nossa última folhinha. Aí, eu vou passar um contorninho. Esse contorninho eu passei com verde oliva mesmo. Para a pintura dessa última folhinha, eu vou começar aí com vermelho, olha. Colocar essa pontinha toda com vermelho. Eu gosto de colocar esses tons assim que deixa a folha mais queimadinha, como vermelho, cerâmica, siena natural,
ocre, ouro, esses tonzinhos assim caramelo que a gente usa para queimar um pouquinho nossas folhas. Eu gosto de deixá-las mais para a pontinha da folha. Eu vou colocar bastante vermelho para essa também. Vou pintar essa com muito vermelho mesmo. Vou trazer mais ainda para essa região aí de cima, olha. Já vou deixando o contorno arrumadinho. Lembrando, depois a gente pode contornar a folhinha com o verde pântano, tá? Fica até bonitinho. Algumas eu não contornei, mas depois eu vou ver se há necessidade de colocar mais um pouquinho de contorno. Esse tom que eu tô colocando hoje é o verde glacial. Eu vou misturar a esse vermelho, mas eu vou deixar essa folha assim bem vermelha, tá? Essa terá o tom do vermelho bem mais marcado. Eu vou terminar ela toda com o verde glacial, vamos emendando isso direitinho. Veja que o branco, quando a gente coloca o branco no vermelho, a gente ganha um tom rosa, né? Mas com o verde, por mais clarinho que ele seja, por mais quantidade de branco que ele tenha, mas a gente não deu um tom rosa para nossa folhinha. Ela vai puxar sempre para um pouquinho do marrom, embora que muito clarinho. Aí eu já tô colocando o verde pântano, escurecendo essa região para onde ela vai, para debaixo da flor. E para a base da nossa folhinha, para a sombra da nossa folhinha, é só isso. Então, eu vou puxar aqueles risquinhos também, olha. Como se fossem umas nervuras, mas bem soltas, não é bem aquela nervura que a gente costuma fazer, tá acostumado a fazer. Essa eu vou deixar cair até pra fora. Agora, gente, eu vou pintar esse botãozinho. Esse botãozinho, eu vou encher ele todo de amarelo ouro. A sombra dele será vermelho, o vermelho que eu tava usando mesmo, o vermelho tomate. E eu passei esse vermelho do mesmo jeito que passei o verde pântano nessa folhinha embaixo. Só fiz o contorno dessa região de baixo e espalhei para a parte de cima. Agora, eu vou colocar essas sépalas. Essas sépalas eu vou colocar com verde pântano, tinta só de um lado do meu pincel. Esse pincel é um pincel número 6, ele tá bem cortado, bem lixado, tá? E eu vou puxando essas sepalazinhas. Essa região aí do cabinho também vou encher com verde pântano. E o encontro da flor com o cabinho eu deixo uma pintura um pouco triangular. Vou enlarguecer um pouquinho a borda, essa parte de baixo, aliás, a parte de baixo das sépalas, o encontro delas com o cabinho. Essa região aí eu deixo um pouquinho mais enlarguecida. E assim, gente, vai ficando aí essa pintura. Eu vou passar o contorno com o próprio verde aí por esse lado de fora, olha. Vou fazer esse contorninho aí. Você pode fazer com preto, com o verde pântano, com o verde oliva, com o rústico, enfim, eu fiz com verde pântano mesmo. Agora, eu vou pintar a minha flor. Para a pintura da minha flor, eu vou passando o mesmo vermelho, olha. Puxei, tá vendo? Ele bem... Esti a minha pétalazinha e tô colocando um pouco do amarelo ouro para essa pontinha, essa região mais da pontinha, e espalhando para cima da minha pétala. Vou colocar também um pouquinho aí, ó, do lado. Essa pétalazinha vai para debaixo da asa da borboleta. Então, a gente coloca menos amarelo. Olha só o restante. Eu enchi minha flor, né, minhas pétalas quase todas com o vermelho tomate. Com o amarelo ouro, eu venho colocando nessa pontinha e vou puxando do mesmo jeito que eu fiz naquelas duas primeiras, mesma coisinha. Vou colocando, olha, vou terminando de preencher aquela que eu não preenchi de tudo. E vou puxando, emendando com esse vermelho mais que isso, deixando até um pouco riscado, tá certo? A preocupação nossa inicial é essa emenda, para que não fique uma mancha muito visível de onde estava o vermelho e o amarelo. Se ficar, você pega um pouquinho mais de vermelho e puxa para cima do amarelo, que vai cobrir a separação, tá certo? No caso da minha, eu vou deixar ela mais marcada assim mesmo. Vou ver se mancho até um pouco mais, só que do amarelo para cima do vermelho.
Olha só, pegar mais amarelo e puxar para cima desse vermelho. Essa outra aí eu vou colocar um pouco mais de amarelo também. Em resumo, as pétalas que estão para fora, elas vão ganhar uma tonalidade de amarelo mais marcada. Essas que estão indo para debaixo da borboletinha, aí elas ficam com menos amarelo, fica menos marcadinho, tá certo? Eu tô colocando esse amarelo, tô riscando um pouco. Essa daí que tá mais afora, tem menos quantidade dela escondida, então eu vou colocar um pouco mais do amarelo, tá bom? Essa outra fica mais escurinha mesmo. Tá tudo emendado aí, né? As nossas pétalazinhas estão todas emendadas. Eu vou pegar o rústico e vou fazer um contorno. Olha só, esse contorno dessa vez é geral. Essa pintura é uma pintura muito fantasia, então a gente pode brincar bastante com essa coisa de contorno, esse contorno solto mesmo, que a gente não sai emendando eles. E eu vou com tinta só de um lado do pincel, a cor rústica, fazendo o contorno em torno de todas essas minhas pétalazinhas. Olha só, vou deixar bem marcado. Passar aí esse outro também, a gente deixa o espaço da asa da borboleta sem contornar, tá? Contorne só a florzinha mesmo. Depois vem o contorno da borboleta e faz esse acabamento aí de cima. Contornar essa última também e observa que as nossas pétalazinhas, elas têm uns risquinhos nessa região que encosta nessa parte central da flor, né? Onde ficam os pistilhos. Então, eu vou pegar também tinta só de um lado do pincel. Esse é o pincel número 6, menorzinho ele, viu? Ele tá bem acabadinho. Eu tô pegando tinta só de um lado dele e tô puxando, ó, uns risquinhos, vários risquinhos. Eu não vou colocar 2, 3, não. Vou colocar alguns risquinhos e vou tentar colocá-los mais fininhos. Tá vendo? Vários e mais fininhos, tamanhos também irregulares. Pronto. Para essa região, eu vou deixar assim. Agora, nós vamos trabalhar essa parte central. Vou encher com amarelo ouro. Vou fazer com amarelo ouro essa parte aí. Para quem tem dificuldade em pintar o centro das rosinhas, daquelas flores do campo, olha só, fica aí uma dica, você pode estar fazendo assim. Enche tudo aí com amarelo ouro. Preencher tudo mesmo, meu pincel não é grande, é também um pincel número 6, embora veja que esse já é um pouquinho maior. Vou pegar o rústico e vou começar a fazer um acabamento aí em volta. A tinta tá na quina do meu pincel, aí eu vou colocando com batidinhas para ficar irregular e emendo a parte de dentro. Faço tipo um contorno bem irregular com batidinhas e emendo a parte de dentro. Faço esse contorno irregular com batidinhas e vou emendando essa parte de dentro. Eu vou fazer isso em torno de todo esse centro da minha florzinha. Olha só. Pego tinta na quina do pincel, não pegue no pincel inteiro. Pegue tinta na quina do pincel e essa quina com a tinta, ela fica no lugar onde você quer deixar bem escuro, em cima do risquinho do carbono ou do grafite, né? E a parte de dentro eu vou emendar. Limpe seu pincel para não levar rústico demais para cima desse amarelo. E venha espalhando mais e mais essa região aí de dentro. Feito isso, você pode pegar, olha, com o cabinho do pincel e sair colocando umas bolinhas com rústico mesmo. Você pode pegar o pincel número 0 para fazer isso. No caso, como a minha flor é grande, eu vou pegar o cabinho do pincel mesmo. E vou sair colocando umas bolinhas bem irregulares. Mas eu vou deixar essas bolinhas mais para essa região aí onde estava o meu risco. Um pouquinho para dentro, um pouquinho para fora. E em cima também. Eu vou colocar essas bolinhas lado a lado, viu? Olha só, coloquei por todos os lados.
Agora, com o branco, eu vou colocando também mais umas bolinhas. E já vai ficando pronto o centro da nossa florzinha. Bem prático, bem simples de ser feito. Fácil, fácil. Prontinho. Para minha flor é apenas isso. Aí, falta a gente fazer, né, a nossa borboletinha. Vamos pintar ela. Eu vou encher a minha borboletinha toda com amarelo, com exceção do corpinho. Vou passar branco nessa região aí encostando do corpinho e vou puxar para fora. Não é uma luminosidade, é a cor dela que seria assim, a parte central mais clarinha e a parte de fora com um amarelo mais forte. O amarelo que eu usei foi o amarelo ouro e então estou colocando aí o branco. Se você quiser colocar esse branco deixando ele um tanto riscado, você pode colocar. O meu eu vou emendar ele mais, deixar ele bem emendadinho. Vou colocar dos dois lados. Fazer o mesmo trabalho. A minha ideia é deixar apenas essa região aí de dentro mais clarinha. Se você quiser, você pode estar enchendo a parte de dentro com, por exemplo, amarelo bebê ou amarelo canário e terminando a parte de fora com amarelo ouro. Eu optei por encher tudo de amarelo ouro e colocar agora o branco mesmo. Feito essa parte, a gente vai começar a enfeitar um pouco, né, as asas dessa borboletinha. Eu vou seguindo aí o risco de fora e vou fazer um risquinho na parte de dentro. Olha só, mesmo jeitinho, só vou fazer um risquinho aí na parte de dentro. E essa parte aí de fora, aliás, eu vou passar rústico sobre ela. O rústico vai ficar mais suave, porque nós já temos uma camada de amarelo ouro aí, e essa tinta está úmida. Então, o rústico irá se emendar a esse amarelo ouro, ficando um toque mais suave do que a cor normal dele. Eu vou encher os dois lados, vou tentar deixar o contorno mais marcado, ou então depois eu faço o contorninho com o rústico. Eu vou fazer o contorninho do restante dessa asinha toda com rústico também, tá certo? É como se no em volta e nessa outra asinha, ela tivesse o rústico apenas como contorno fininho. E nessa região aí de cima, esse contorno fosse bem grosso, bem mais enlarguecido. Vou passar um pouco mais para cobrir mais o amarelo. Vou ter cuidado com os meus contorninhos, ou seja, no em volta, para que fique bem feitinho. E vou deixar esses contornos assim, de dentro, mais marcado. Tinta só de um lado do pincel, olha, e vou fazendo o meu contorno. Se você tiver dificuldade de fazer esse contorninho com a tinta assim, tinta só de um lado de um pincel chato, você pode pegar um pincel redondo, número 2, número 0, 00, enfim. Aquele que você gostar mais de trabalhar e tá fazendo esses contornos, tá certo? Eu vou fazer esses risquinhos que tem também aí, olha. Veja que ainda estava aparecendo eles e eu vou deixá-los marcadinhos com o rústico. Tudo isso aí que eu tô colocando agora é com o rústico. Você pode usar as cores que quiser na sua borboletinha, conforme você goste. Eu acho bonito também o preto, mas hoje eu vou colocar o rústico. Eu vou passando aí esse contorno novamente, vou encher essa parte aí de cima, do mesmo jeito que eu fiz a parte de baixo. Vamos passando essa tinta, misturando ela, passando várias vezes esse pincel para que se misture um pouco esse amarelo ouro e ela ganhe um tom assim levemente mais suave. O rústico ele é muito escuro, né? Então, sobre esse amarelo ouro que já é um tanto transparente, ele vai apenas suavizar um pouco, ele não vai mudar muito a sua tonalidade. O contorninho de fora é importante a gente ter cuidado para ele não ficar mal feito.
e vou marcando aí. Vamos terminar de preencher, né, de certa forma, com esse rústico, essa parte de dentro. Só lembrando que depois você pode estar fazendo o contorninho aí tanto do lado de dentro quanto de fora, do mesmo jeito que foi feito o contorno do amarelo. Tinta só de um lado do pincel e ir passando, deixando até um excessozinho. Ele aparece porque essa parte escura aí não está no tom total do rústico, né? Tá um pouquinho mais claro. Vou arrumar um pouquinho aí em cima, vou fazer os meus contorninhos todos, até mesmo esses risquinhos de dentro da asa. Nessa hora, pego o pincel limpinho, tinta só de um lado dele, para que você consiga ter um controle maior para fazer esses contorninhos aí. Essa outra asinha é totalmente contornada, também com rústico. Deixa eu fazer logo essa parte aí de dentro. Começa ela com a tinta mais forte e pode ir suavizando e afinando essa pontinha aí pra cima. É só ir levantando o pincel que vai ficando bem fininha a pontinha. Fazer essa pequenininha aí e vou contornar esse restante aí totalmente. Veja que nessa hora a gente faz aquele acabamento que faltou, né? A parte de encontro da flor com a borboleta, a gente não tinha contornado, mas o contorno caberia a borboleta porque ela está por cima. Tô só arrumando aí um pouquinho e vou pintar o corpinho da minha borboleta todo com rústico também. Vou encher totalmente. Até mesmo as anteninhas eu vou encher, viu? Olha só como ficou. Agora eu vou colocar um pouquinho de branco e vou espalhar em cima. Vou colocar no corpinho também e vou colocar umas marquinhas por cima desse corpinho. Mais umas marquinhas assim, mais espalhadinhas. Vou reforçar um pouco mais. Como se fossem umas ruguinhas aí, né, nas costas da borboleta. Só umas manchinhas com a quina do pincel e quase nada de branco. Aí eu tô arrumando, tô melhorando, mas eu tô usando o rústico para fazer isso. Para essa parte que ficou com o rústico de fora, né, das asinhas, eu vou colocar uns pinguinhos com o pincel número 0 com o branco, olha só. Vou colocar vários pinguinhos, fazer umas bolinhas aí em cima pequenininhas, isso com o branco. E esse trabalho eu vou fazer para os dois lados. Você pode colocar umas bolinhas maiores, umas menores, não precisa tentar fazer todas iguais. Coloque várias e sem pensar muito também. Não precisa ficar muito certinho, mas se você quiser fazê-las bem certinhas, então você também pode estar fazendo, viu? Também vai ficar bonito. Bom, a minha borboletinha, a pintura dela será apenas isso. Vamos fazer então o acabamento em volta. Eu vou puxar esses arabescozinhos com rústico e vou encher essas bolinhas também com rústico. Olha só. Vou puxar isso aí, enchendo direitinho, a parte de fora mais grosseira, a parte de dentro sumindo, ficando mais fininha, mais delicada. Vou passar essa parte aí também se escondendo atrás da borboletinha e vou encher todas essas regiões aí de acabamento dessa forma, tá, gente? Esse daí eu já puxei ele de dentro para fora, porque as bolinhas não estão presas às pontinhas dos arabescozinhos. Eu vou enchendo elas também com o rústico. Aí tem apenas uma, eu posso colocar mais algumas. Olha só, vou colocar mais outra aí. Você pode colocar 2, 3, 4, apenas uma. Você enfeita como você quiser. E se não quiser colocar, claro, também não coloca.
Coloquei uma pequena, uma bem maior, bem mais expressiva. Veja que eu não coloquei outro tom, apenas o rústico, mas agora eu vou passar um branquinho, como se fosse uma luminosidade, uma meia lua aí em cima. Olha só esses outros que eu fiz a mesma coisa. E vou fazer para todos os arranjinhos aí em cima dessa forma, viu? Agora, com um pouco de aquamarina, eu venho colocando umas batidinhas por cima. É como se eu estivesse fazendo o acabamento desses arabescozinhos aí. É como se eles estivessem dentro dessas batidinhas, saindo de dentro dessas batidinhas, tá certo? Embora o aquamarina seja assim bem transparente e não cubra muito. Bom, gente, esse é o resultado final da nossa pinturinha para hoje. Espero que seja útil para aquelas pessoas que estão iniciando na pintura em tecido. Ela é uma pintura bem tranquilinha, bem fácil de ser desenvolvida. Beijos e até uma nova ideia. Tchau!